Olá pessoal, nesta terceira videoaula da série cinemática, nós iremos encerrar a parte teórica do movimento retilíneo uniforme, restando apenas mais uma aula para realizarmos alguns exercícios. Para esta aula, nós iremos discutir sobre os diferentes tipos de diagramas para o movimento retilíneo uniforme e analisar, por meio de um simulador interativo, os fatores que influenciam na construção desses gráficos. Então, fica ligado na aula. Bem, pessoal, para iniciarmos a nossa discussão sobre diagramas do MRU, primeiramente a gente tem que entender o que são esses diagramas e quais os seus propósitos. Esses diagramas nada mais são do que representações gráficas do movimento desse objeto, que como a gente está falando de MRU, não custa lembrar que esse movimento é sempre descrito com velocidade constante. Ou seja, de um modo bem geral, esses diagramas nada mais são do que gráficos no plano cartesiano, onde você consegue esboçar todas as características do movimento retilíneo uniforme desenvolvido por esse objeto. E qual o propósito desses diagramas? O propósito é bem simples, é justamente permitir com que você analise ou descreva o movimento de um objeto por meio desses gráficos. Se você já tiver as informações sobre esse movimento, você consegue descrevê-lo simplesmente por meio desse gráfico. Mas se, ao contrário, já for dado o gráfico até você, você consegue analisá-lo, extrair algumas informações e compreender perfeitamente como é que esse objeto está se movimentando. Para o movimento retilíneo uniforme, nós temos basicamente dois tipos de diagramas. O primeiro deles é o da posição em função do tempo, que nada mais é do que um gráfico que representa o comportamento das posições ocupadas pelo objeto à medida que o tempo vai transcorrendo. Assim como para qualquer outro gráfico, o diagrama da posição em função do tempo ele é construído a partir de uma equação. No nosso caso, essa equação nada mais é do que a equação horária para o movimento uniforme, que nós conhecemos nas últimas videoaulas. É a partir dessa equação que nós vamos ter a construção desse diagrama, uma vez que essa equação esboça justamente o comportamento da posição ocupada por um objeto à medida que o tempo passa. Contudo, as características desse gráfico dependem justamente do tipo de equação que será utilizado para construí-lo. No nosso caso, é nada mais do que uma equação do primeiro grau, cujo gráfico é sempre uma reta. Mas o comportamento dessa reta depende justamente da constante de proporcionalidade, que no nosso caso aqui é a velocidade. Ou seja, dependendo das características da velocidade, nós podemos ter um gráfico que é uma reta para cima, para baixo ou simplesmente estável na horizontal. Se essa velocidade for positiva, nós teremos justamente o movimento progressivo. Isso significa dizer que à medida que o tempo passa, o objeto vai ocupar posições cada vez mais para o lado positivo do movimento. Se essa velocidade for nula, implica dizer que o objeto está em repouso, o que significa que à medida que o tempo passa, o objeto está sempre ocupando a mesma posição, ou seja, ele não está em um movimento. E se essa velocidade for negativa, nós teremos um movimento retrógrado. Isso significa dizer que à medida que o tempo passa, o objeto vai estar ocupando cada vez mais posições para o lado negativo, ou seja, será uma reta apontando para baixo. Uma coisa que é importante destacar é que esse lado positivo e o lado negativo é puramente arbitrário. É você quem escolhe, ou no caso o enunciado da questão quem determina, o que é o sentido positivo e o que é o sentido negativo. Diferentemente do que a gente pode ser levado a crer, um diagrama da posição em função do tempo não nos dá apenas informações das posições ocupadas pelo objeto e seus respectivos instantes de tempo em que ele passou por essas posições. Uma outra informação que a gente pode extrair desses gráficos e que não aparece de cara para a gente que está fazendo a leitura é justamente a velocidade com que esse objeto está se movimentando. Então, para qualquer um desses gráficos, a gente também consegue determinar essa velocidade. A determinação dessa velocidade é simples. Basta apenas a gente calcular o coeficiente de inclinação dessa reta. Mas, professor, o que é esse coeficiente de inclinação? Esse coeficiente de inclinação da reta nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação dela em relação ao eixo horizontal. Ou seja, independente do comportamento do gráfico, se é uma reta para cima, para baixo ou ela se mantém na horizontal, sempre haverá um ângulo de inclinação dessa reta em relação ao eixo horizontal.
Se você calcular a tangente desse ângulo, matematicamente você estará calculando a velocidade com que o objeto se movimenta. Para quem não lembra, o cálculo da tangente de um ângulo nada mais é do que uma relação entre o cateto oposto a esse ângulo e o cateto adjacente. Para ficar mais fácil de compreendermos como eu posso calcular a velocidade a partir dessa relação de tangente do ângulo, eu trouxe a seguinte situação. Imagine um gráfico qualquer da posição em função do tempo de um objeto que se move com velocidade positiva, ou seja, movimento progressivo. Perceba que naturalmente essa reta ela tem uma certa inclinação em relação ao eixo horizontal. É justamente o cálculo dessa tangente que vai me permitir determinar essa velocidade. Para tanto, eu preciso identificar alguns pontos importantes nesse movimento. O primeiro deles é justamente a posição inicial, que nesse caso aqui é sempre o ponto de onde esse gráfico se inicia. Uma informação importante que vale destacar é que nem sempre esse gráfico vai iniciar a partir do zero. Justamente porque essa posição inicial é uma posição que eu tomo como referência qualquer que seja, não necessariamente o zero. Então, se essa é a posição inicial, no instante que eu considerei aqui inicial, que por exemplo pode ser o zero, eu preciso agora determinar justamente uma posição final para estar calculando essa velocidade. Essa posição final é determinada justamente em um instante que eu chamei como final, que nesse caso pode ser, por exemplo, a ponta dessa reta. Então, a partir da determinação desses dois pontos, eu vou ter justamente o cateto oposto ao ângulo, que nesse caso aqui corresponde justamente à diferença entre a posição final e a posição inicial, e o cateto adjacente a esse ângulo, que nada mais é do que uma diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Ou seja, ao aplicar a relação de tangente do ângulo como sendo cateto oposto dividido por cateto adjacente, na verdade eu estou calculando justamente a velocidade com que esse objeto está se movimentando. Justamente porque velocidade nada mais é do que espaço dividido pelo tempo. Por isso que o cálculo da tangente coincide com o cálculo da velocidade. O outro tipo de diagrama que nós temos para o MRU, ele é mais simples do que o primeiro. Justamente porque é um diagrama que esboça o comportamento da velocidade em função do tempo. Por que eu estou dizendo que ele é mais simples? Justamente porque a gente sabe que essa velocidade ela só tem um único comportamento à medida que o movimento ocorre, que é justamente de se manter constante. Então, consequentemente, ao se manter constante, a gente sabe que não vai haver nenhuma variação da velocidade à medida que o tempo transcorre. Se essa velocidade for positiva, a gente sempre vai ter um gráfico que é uma reta horizontal do lado positivo para a velocidade, característico do movimento progressivo. Se o objeto estiver em repouso, aí nós vamos ter o mesmo gráfico, sendo que agora sobreposto ao eixo horizontal, justamente indicando que essa velocidade é zero. E se a velocidade for negativa, característica do movimento retrógrado, a gente vai ter também uma reta horizontal, sendo que nesse caso do lado negativo para as velocidades. Então essas são as três possibilidades de gráfico da velocidade em função do tempo quando um objeto está se movimentando em MRU. Assim como o diagrama da posição em função do tempo, o diagrama da velocidade em função do tempo não nos dá apenas as informações que estão explícitas aqui no gráfico, que nesse caso aqui é a velocidade com que o objeto está se movimentando e os diferentes instantes de tempo desse movimento. Existe uma informação que está implícita nesse gráfico e que precisa ser extraída corretamente para que a gente possa obtê-la. Nesse caso, essa informação nada mais é do que o deslocamento efetuado pelo objeto em um determinado intervalo de tempo que eu escolher. O método de determinação do deslocamento efetuado pelo objeto é ainda mais simples do que o que nós utilizamos para determinar a velocidade no caso anterior. Esse deslocamento ele será calculado justamente a partir da área da figura formada entre o gráfico e o eixo horizontal. Como no nosso caso a figura formada é sempre um retângulo, a área dessa figura nada mais é do que base vezes altura. Ao efetuarmos esse cálculo, a gente vai estar automaticamente calculando o deslocamento para um determinado intervalo de tempo. Para entendermos melhor como determinar o deslocamento a partir do cálculo da área da figura formada, mais uma vez eu trouxe para vocês uma situação hipotética
em que nós temos aqui um diagrama, nesse caso da velocidade em função do tempo, para um objeto que esteja se movimentando, por exemplo, com uma velocidade constante e positiva. Antes de iniciarmos essa determinação, precisamos assinalar aqui no gráfico alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é justamente a velocidade com que o objeto está se movimentando, que sempre será indicado por esse valor aqui de onde o gráfico se inicia. Outros dois pontos fundamentais são justamente os instantes de tempo em que nós estamos considerando para o cálculo desse deslocamento. Nesse caso aqui, peguei dois pontos arbitrários e chamei de TI e TF, respectivamente para os instantes inicial e final desse pequeno movimento. Como nós vimos anteriormente, o cálculo desse deslocamento será dado justamente pela área da figura formada entre o gráfico e o eixo horizontal, que no caso é o nosso eixo de referência. Basta apenas efetuar o cálculo desse retângulo através da relação de base vezes altura. A base desse retângulo será justamente o intervalo de tempo com que ocorreu esse deslocamento, que eu estou chamando aí de ΔT, que nada mais é do que a diferença entre o instante final e o instante inicial. Já a altura será justamente a velocidade com que o objeto está se movimentando. Ou seja, ao substituir esses valores na equação para o cálculo da área do retângulo, nós temos justamente velocidade vezes o intervalo de tempo, que nos dá justamente o deslocamento. Essa relação é totalmente equivalente à definição de velocidade que nós vimos anteriormente, uma vez que, se eu considerar esse ΔT passando aqui para esse lado, eu vou ficar justamente com velocidade igual ΔS dividido por ΔT, que é justamente a definição de velocidade que nós vimos. Para finalizarmos a discussão da aula de hoje e encerrarmos essa primeira parte de cinemática, que foi o movimento retilíneo uniforme, eu gostaria de discutir com vocês a respeito de uma simulação para o conteúdo de cinemática que nós acabamos de ver, disponibilizado no site do PHET. Mas antes disso, o que é o site do PHET? O PHET é um projeto desenvolvido pela Universidade do Colorado, cujo objetivo era desenvolver simulações interativas de modo que pudesse contribuir com o estudo dos alunos. É um projeto totalmente gratuito e já está disponível para basicamente todos os países no mundo. Se você clicar aqui no menu de simulações, vocês conseguem perceber que existem simuladores para diversas áreas das ciências, inclusive a física. Então, se nós clicarmos aqui em física, irá aparecer um menu aqui à esquerda com as diversas áreas que compõem a física e todos os simuladores que compõem cada uma dessas áreas. Ao longo das minhas videoaulas, eu irei trabalhar bastante com alguns desses simuladores de modo a facilitar o entendimento de vocês a respeito de determinados assuntos. Para a aula de hoje, nós iremos utilizar um dos simuladores que está contido aqui no menu de movimento. Esse simulador que nós iremos utilizar chama-se O Homem em Movimento. São simuladores simples, como nós iremos ver, né? O gráfico não é tão aperfeiçoado, justamente porque o objetivo é apenas ilustrar determinadas situações de modo a favorecer a compreensão a respeito do que está sendo estudado. Mas para o objetivo das nossas videoaulas, ele é totalmente suficiente. Então, fica a dica aqui para vocês conferirem. O link do site vai estar na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar em outros momentos. Bem, quando vocês clicarem em copiar lá no site, vocês vão fazer o download do simulador e não precisa de nenhuma instalação específica. Se você já tiver o Java e muitas vezes o Adobe instalado no seu computador, você já consegue abrir o simulador e consequentemente reproduzi-lo. Essa seria a tela inicial logo quando a gente abre o simulador pela primeira vez. Existem duas opções aqui em cima, Introdução e Gráficos. O que eu quero discutir com vocês agora é justamente um pouco sobre o comportamento do gráfico para um movimento retilíneo uniforme em uma situação extremamente simples, que é justamente quando esse homem ele andar aqui ou para a direita ou para a esquerda com velocidades específicas que nós mesmos podemos definir. Então, clicando aqui em Gráficos,
nós vamos ter justamente três possibilidades para a construção de gráficos. Um da posição em função do tempo, que está sempre representado aqui no eixo horizontal, o da velocidade em função do tempo e o da aceleração em função do tempo. Professor, mas nós não trabalhamos o gráfico da aceleração em função do tempo. De fato, para o movimento retilíneo uniforme, este último gráfico ele é praticamente que em vão, justamente porque, pelo fato da velocidade ser constante, significa que nós não temos aceleração para esse objeto. Por isso que eu não discuti ele com vocês. Mas quando a gente for trabalhar movimento acelerado, que é o que nós chamamos de movimento uniformemente variado, aí sim vai se fazer necessário nós discutirmos esse terceiro tipo de diagrama. Então é justamente por isso que eu vou minimizá-lo aqui no canto direito, inferior e direito. Então basicamente que nós vamos trabalhar apenas com esses dois tipos aqui de diagramas, da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Vou mostrar um de cada vez. Mas antes de minimizar o gráfico aqui da velocidade, eu vou definir justamente a rapidez com que esse objeto vai estar se movimentando. Por exemplo, colocar aqui uma velocidade de 2 metros por segundo. Percebam que automaticamente ele se virou aqui para a direita, justamente porque eu coloquei uma velocidade positiva e o simulador ele já atribuiu o lado direito como sendo o lado positivo do movimento. Lembrando que essa definição de qual lado vai ser positivo e qual vai ser negativo é totalmente arbitrário. Não existe uma razão lógica para definir o lado direito como sendo positivo, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Vou minimizar aqui o gráfico da velocidade para que a gente consiga visualizar melhor aqui na tela o comportamento da posição em função do tempo. Já tenho a velocidade, falta apenas agora definir a posição inicial. Para esse primeiro caso, eu vou deixar ele nessa posição de 0 metro. Então, ao clicar em iniciar, automaticamente nós temos aqui a definição do gráfico em função do tempo para a posição em que esse objeto está ocupando em cada instante de tempo. Se eu pausar aqui, nós temos o seguinte. Inicialmente, o homem partiu dessa posição aqui, 0 metro. Foi a posição que, para essa situação aqui, eu defini como sendo a posição inicial. Perceba que à medida que o tempo foi avançando, ele foi ocupando posições cada vez mais para o lado positivo, que já era de se esperar justamente porque nós definimos uma velocidade como sendo uma velocidade positiva. Mas chega um momento em que esse gráfico para de crescer, que é justamente mais ou menos nesse ponto que, como nós sabemos que a velocidade é de 2 metros por segundo, nós podemos esperar que esse tempo seja de 5 segundos. Se são 2 metros a cada segundo, ele viajou 10 metros em 5 segundos. Claro que isso daqui nós poderíamos calcular por meio das informações que já foram fornecidas aqui no gráfico. Mas, como é uma situação bem simples, é fácil de identificar aqui e fazer de cabeça. Mas por que o gráfico parou de crescer nesse ponto? Justamente porque, como ele atingiu o muro, ele parou o seu movimento. Ou seja, a velocidade com que ele estava se movimentando reduziu para 0. E aí, como a velocidade é 0, significa que ele não está mais se deslocando. Ou seja, mesmo com o passar do tempo, se eu deixar aqui o tempo correndo ainda mais, a posição ocupada por ele será sempre a mesma, justamente porque ele está em repouso. Outra situação que nós podemos investigar, ainda com base nessa simulação do camarada andando ao longo dessa reta, é justamente se definirmos aqui uma outra posição inicial, como por exemplo a de 10 metros. Perceba que automaticamente ele foi transportado aqui para o outro extremo da minha reta. Eu vou limpar aqui o gráfico e como ele parou ao atingir o muro, ele está aqui brisando, digamos assim. Então eu vou definir uma outra velocidade, na verdade eu vou deixar a mesma, por enquanto, 2 metros por segundo, e automaticamente ele se virou aqui para a direita. Posso minimizar e ao iniciar novamente o movimento, perceba que o gráfico ele está muito semelhante ao anterior. A única diferença é justamente que a posição inicial aqui é diferente. Perceba que o gráfico ele não iniciou a partir da origem, o que não é nenhum problema, inclusive. O gráfico ele iniciou aqui um pouco mais abaixo da linha horizontal, justamente porque a posição inicial dele era uma posição que foi definida como sendo negativa.
de menos 10 metros. Mas o comportamento do gráfico, a inclinação dessa reta, é exatamente a mesma da situação anterior. Justamente porque a inclinação dessa reta ela depende apenas da velocidade. Se eu fizer com que ele inicie o seu movimento aqui de novo, limpando aqui o gráfico, mas colocando agora uma outra velocidade, deixa eu pausar aqui, por exemplo, de 4 metros por segundo, ou seja, um pouco maior do que a primeira, perceba que o gráfico é bem mais inclinado, justamente porque quanto maior a inclinação, maior a rapidez com que ele se movimenta. Tanto é que em um intervalo de tempo menor, ele alcançou justamente esse outro extremo aqui da reta. Tá certo? Então são essas as variáveis que estão por trás justamente do gráfico que nós teremos para o movimento de qualquer objeto. A velocidade, definindo a inclinação, e também o sentido, né? Se a reta vai ser para cima ou para baixo, e também a posição inicial, demarcando justamente o início desse gráfico. E aí, para nós encerrarmos, somente mais duas situações bem simples. Já vou deixar o meu camarada aqui no lado direito, em um dos extremos aqui da reta, e vou definir aqui a velocidade como sendo agora uma velocidade negativa, por exemplo, de menos 2 novamente. Como é que esse gráfico vai ser construído para essa outra situação, né? Percebam que automaticamente ele já se virou para a esquerda. Então vamos lá, recapitulando. Se a velocidade é negativa, significa que a reta vai ser justamente apontando para baixo, que é a característica do movimento retrógrado. E o ponto de partida desse gráfico, onde essa reta vai iniciar, é justamente a posição inicial que esse homem está ocupando. Nesse caso aqui, a posição de 10 metros. Então, ao clicar aqui em iniciar, ele começa a se movimentar e perceba que o gráfico ele tem início, né, apontando para baixo, como já era de se esperar, justamente a partir da posição de 10 metros. Mais uma vez, quando ele atinge o muro, ele estabiliza o seu movimento e permanece agora em repouso, e nós temos então a construção do gráfico que representa todo o seu movimento. Da mesma forma como eu fiz na outra situação, se eu aumentar essa velocidade para menos 4 e colocá-lo na mesma posição que nós tínhamos agora há pouco, de 10 metros, a gente vai ter um movimento semelhante, iniciando a partir aqui do 10 metros, sendo que agora essa reta tem uma inclinação um pouco maior, sempre em relação a essa linha horizontal, né, o eixo horizontal, tem uma inclinação um pouco maior, justamente caracterizando o movimento com uma velocidade maior do que antes. Tá certo? Então, para vocês perceberem como esses fatores influenciam. Se ele tivesse começado a partir de zero, colocando aqui a mesma velocidade, primeira situação, limpando tudo, começando a partir de 0 metro, o gráfico é muito semelhante, sendo que tem apenas como característica justamente se iniciar a partir da origem. Mas perceba que foi apenas pela escolha da posição inicial que eu fiz. E aí, como é que são os gráficos da velocidade para qualquer uma dessas situações? Eu vou aí deixar em qualquer posição que ele estiver. Se a velocidade for positiva, o gráfico é apenas uma linha horizontal também positiva. Se a velocidade for negativa, o gráfico também é uma linha horizontal, sendo que agora no lado negativo aqui do eixo das velocidades. E se ele simplesmente ficar em repouso, por exemplo, nessa mesma posição em que ele se encontra, quase menos 6 metros, o gráfico também é uma linha horizontal, né? Ambos, né? Qualquer um dos três indicando velocidade constante, mas nesse último caso aqui a velocidade é constante, mas igual a zero. Por isso que ele está sempre paradinho aqui nessa outra situação. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar aqui a partir desse simulador bem simples, para que vocês pudessem compreender bem como é o comportamento de cada um desses gráficos no movimento retilíneo uniforme. Nesta aula, nós discutimos sobre os diagramas para o movimento retilíneo uniforme.
analisando cada um dos seus tipos e compreendendo justamente o propósito para cada um desses diagramas. Além do mais, por meio de um simulador interativo do site do PHET, nós investigamos sobre as diferentes variáveis que influenciam na construção desses gráficos, o que permitiu uma melhor compreensão a respeito de cada um desses diagramas. Se você ainda permaneceu com dúvida depois dessa videoaula, deixe aqui o seu comentário ou entre em contato pelo e-mail. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!